aumentar a nossa fé através do raciocínio, da observação. Aleluia, pois, ó Jesus, alma santa, envolver nossa irmãzinha com a filha, que o Senhor foi amigo nos trabalhos desta noite. Também queremos jogar, Senhora, os nossos irmãos que sofrem, o irmão que geme e que chora, os quatro cantos desse planeta, do nosso mundo, da nossa terra. Onde haja dor, o ranger de dente. Onde haja guerra, e verdadeiro o ódio. Permite, ó Jesus bendito, o amparo, o alívio, o esclarecimento. Que a bandeira de paz possa tremular em alto e os canhões possam calar para sempre. Misericórdia, Senhor Jesus, misericórdia, para aqueles que ainda não nos conhecem. E, Senhor, para que o nome de Deus seja louvado sempre por todos os povos e para todos os sempre. E nesta amada, pedimos permissão. Em vosso santo nome, em nome do anjo Ismael e Maria de Nazaré, de Deus, o Pai, todo o poder e bondade, permissão para iniciar nossa atividade da noite de hoje. Que a luz e a paz esteja com todos, meus irmãos, agora e sempre. Não, ao contrário, Juliana. Ótimo, legal. Irmãos queridos, nossa irmã Filha Márcia, essa encarnação não teve contato com ela. Esperamos que seja um dos outros. Estamos preocupados com a família da Márcia. Uma oração e assim levar aumentando em cada braço, em cada sorriso, em cada irmão dos nossos filhos. Vontade da irmã, a casa é sua. Aliás, a de Maria e de André, nossa mãe santíssima, não é? Você é filho de Maria, então precisa ficar. Deus abençoe. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco nesta noite. Uma noite abençoada, como quando a gente vem às 8 horas da noite no sábado para estudar um pouco a respeito da doutrina, é sempre uma bênção. Então, que a gente possa estar aqui conversando, pelo que eu entendi, é uma comemoração, né, da casa. Então, me sinto assim, muito feliz e honrado de estar aqui, podendo conversar com vocês um pouquinho sobre o tema Psicologia da Gratidão. Como já foi falado, eu sou Márcia Carijó, eu sou psicóloga de formação profissional e eu venho da Casa Espírita Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que fica em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na Taquara. É uma casa que só tem 20 aninhos, tá? Sim, super ainda na juventude, mas uma casa que já vem trazendo a sua bagagem aí de aprendizado desde que iniciou as suas atividades, porque vem a partir de todo um estudo com o Centro Espírita muito conhecido do Rio, que é o Leão Denis. Além de frequentar a casa de Jesus Gonçalves, a gente também, lá dentro da própria casa, a gente tem uma sala onde funciona a ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Essa Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, ela foi fundada em São Paulo pela Ercília Zilli, que é uma palestrante, psicóloga, que fala na Rádio Boa Nova, enfim, ela tem, muita gente conhece a Ercília, e há 3 anos exatamente, agora em setembro vai fazer 3 anos que a gente tem a ABRAP no Rio de Janeiro. Nós estamos numa movimentação de fazer crescer a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que tem como objetivo principal trazer a psicoterapia para as pessoas que não têm condição de arcar com o custo de uma psicoterapia. Então, a gente tem um trabalho voluntário, além disso, a pesquisa, fazendo essa junção entre psicologia, que a gente fala psicologia espírita, e a psicologia acadêmica. E é sempre bom a gente também, eu sempre gosto de colocar que psicologia, quando a gente fala em psicologia espírita,
a gente não está falando de uma psicologia acadêmica, a gente está falando de uma psicologia que o Espiritismo traz para a gente. Né? E não é novidade, não é uma coisa desse espírito de Joana de Ângeles. Kardec já falava, a gente tem textos de Kardec, se não me engano, em Obras Póstumas, tem agora, eu acho que é em Obras Póstumas, existe assim, um texto dele que fala da psicologia espírita e usa essa nomenclatura. Então não é uma nomenclatura que nós estamos inventando, é uma nomenclatura que existe desde que Kardec trouxe o Espiritismo para nós, desde que ele compilou através dessa espiritualidade amiga. Então nós já viemos estudando aí ao longo desses anos esse espírito, Joana de Ângeles, que quem não conhece Joana de Ângeles seria bom que conhecesse, porque Joana de Ângeles ela nos desperta para uma coisa fundamental em nossas vidas, que é o autoconhecimento. Então a Joana de Ângeles ela vai falar para a gente o tempo todo, né, que o nosso caminho, isso é espiritismo puro, entendimento do espiritismo de forma bastante, quanto mais lucidez a gente tem, quanto mais consciência a gente tem do que o espiritismo, como o espiritismo pode trazer para nós, que é a transformação, o conhecimento em todos os seus sentidos, porque muitas vezes a gente fala de conhecimento, a gente só aplica essa palavra para a nossa inteligência cognitiva. Só que conhecimento não tem a ver somente com as letras, aquilo que a gente aprende no meio acadêmico, aquilo que a gente aprende nos livros, etc. Então, ela vem nos falar dessa questão do autoconhecimento. Neste livro, Psicologia da Gratidão, que é esse livro aqui, eu não sei se ele já mudou de capa, porque agora as editoras espíritas estão com essa mania de, a cada edição, há uma capa diferente. Né? Então eu sei que a série psicológica da Joana de Ângeles já está toda mudada. As capas estão todas mudadas. E eu acho que o Psicologia da Gratidão não é diferente. Essa capinha aqui já é antiga. Mas é um livro assim, primoroso. Eu sou um pouco suspeita porque todos os livros de Joana de Ângeles, para mim, são maravilhosos e fazem com que a gente possa compreender um pouco mais de si mesmo, que é a peça-chave, como eu estava falando, para que a gente possa fazer a nossa evolução. Na Psicologia da Gratidão, ela vai falar dessa questão, né? O que a gente nunca para pensar no que ela quer dizer, né? O que ela está querendo dizer com Psicologia da Gratidão? O que é a gente ser grato? E mais? Não quer andar. Como é que anda isso? Então ela começa no livro nos trazendo o que significa gratidão. Então, em termos de definição, né, vem do latim gratia, que significa graça, ou gratus, que significa agradável. Então, ela diz para a gente, gratidão é o reconhecimento agradável por tudo que se recebe ou lhe é concedido. O reconhecimento agradável por tudo que se recebe ou lhe é concedido. Tudo. O que significa tudo? Né? Todas as situações da nossa vida devemos ser gratos. Ah, Márcia, então nós devemos ser gratos às coisas negativas que nos acontecem? Sim, devemos ser gratos às coisas simples, às coisas negativas e às coisas maravilhosas que nos acontecem na vida. Então, todas as situações que a gente tem na vida são situações para a gente ser grato, porque na realidade, essa gratidão que ela fala é estar grato pela vida que Deus nos deu. Aí a gente para pensar, será que conseguimos ser gratos o tempo todo? Será que
nós agradecemos as situações conflitantes? Será que nós agradecemos quando a gente tem um probleminha ou um problemão? Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes a gente se revolta, às vezes a gente fica angustiado, às vezes, enfim, a gente vai ter uma série de respostas para as coisas negativas que nos acontecem. E aí a gente fica se pegando nas coisas positivas que nos acontecem. Só que todo mundo aqui sabe que a vida não é feita só de alegrias. Essa nossa vida aqui, de encarnados, num planeta de provas e expiações, na condição evolutiva que a gente tem, a gente sabe que as nossas alegrias, a nossa felicidade, ela é relativa. E quando a gente aprende isso, nós conseguimos ser gratos por tudo aquilo que nos acontece. Só que muitas vezes, nas situações mais dolorosas, nas doenças, nas perdas, nas situações mais graves, a gente às vezes dá uma tropeçada, apesar de nós aqui, todos nós que temos o conhecimento do Espiritismo, mesmo assim, apesar do nosso conhecimento, muitas vezes a gente quebra. E aí ela vem para nos dizer isso. E aí a gente vai ver que quanto mais a gente tem um amadurecimento psicológico, mais a gente tem condição de entender o que ela está nos dizendo. Essa frase, tá? A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. É, para mim, uma das frases mais bonitas deste livro. E frases de Joana de Ângeles, né? Então, quando ela diz que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra, ela está nos dizendo o quê? Paremos para pensar no que Joana de Ângeles nos diz quando ela afirma que a gratidão é a assinatura de Deus. Quando a gente olha esse mundão de Deus aí, né, essa natureza que a gente tem, aqui especialmente no estado do Rio de Janeiro, né, a gente tem uma natureza, uma condição maravilhosa, né? A gente tem praia, tem montanha, tem... enfim. E a gente olha essa grandeza toda e a gente está aqui, a gente não tem que ser grato a essa obra de Deus? A gente não tem que chegar e dizer obrigada, meu Deus, por eu poder estar participando dessa festa, participando dessa possibilidade de existir e de evoluir e estar sendo partícipe na coletividade, na condição de crescimento da humanidade e, consequentemente, condição de crescimento do planeta, porque somos todos co-criadores. Jesus já nos informou isso, né? Todos nós temos possibilidades de participar da obra divina. Então, nós temos que ser gratos a Deus, que é o Criador de tudo e de todos, por sua obra, porque nós somos também parte dessa obra. Então, a assinatura de Deus colocada na sua obra. Precisamos ser gratos. E aí, essas três palavrinhas, beleza, alegria, humildade, são palavras também que estão aí, não ao acaso, mas para a gente parar para pensar, né, na beleza da vida, mesmo que essa vida seja uma vida de sofrimentos. A Joana de Ângeles tem um livro que chama-se Plenitude, que é um tratado sobre o sofrimento, né? E quando a gente entende o sentido do sofrimento, que é o que a gente estava falando agora há pouco, quando a gente consegue entender o sentido do sofrimento,
este sofrimento, ele vai trabalhar a nosso favor. Então, psicologicamente, quando a gente tem um sofrimento e a gente se revolta, se entristece, se aborrece, fica remoendo aquela situação, a gente mantém aquele sofrimento e às vezes a gente intensifica o sofrimento. Ou seja, a gente sofre pelo sofrimento. A gente sofre sem necessidade. E é isso mesmo, a gente sofre sem necessidade. A gente sofre mais do que deveria. Porque aí a gente fica no círculo vicioso de se tornar emocionalmente frágil e esse círculo vicioso vai se mantendo e a gente vai ficando ali, às vezes criando doenças psicológicas mais graves ou menos graves, mas a gente vai criando doenças psicológicas em função desse nosso sofrimento. Nesse livro, Plenitude, é um livro fininho dela, é um livro que vale muito a pena ler. Então, a gente precisa ver a beleza da vida independente das situações que nos acontecem. A gente precisa viver com alegria. Joana de Anjos fala muito nisso em muitos livros dela. A gente precisa viver com alegria. A gente precisa ter a alegria de viver, independente das situações que nos ocorrem. Ah, Márcia, como assim? Minha vida está uma coisa. Como eu vou ficar alegre? Mas a alegria de viver, dar graças a Deus pela vida. Simples assim. E humildade. Humildade é uma palavrinha que a gente usa, né? E que a gente ainda não é humilde. Né? A gente faz uso dessa palavra até de forma errada, né? Liga a humildade à pobreza. E humildade não tem nada a ver com pobreza. Né? E a gente ainda está muito no orgulho, e muitas vezes a gente está distante dessa humildade que Jesus nos passava. Ela fala também, né, da ausência de maturidade afetiva. Então, esse quadrinho aqui, sou tão você que sinto falta de mim mesmo. Se a gente for parar para pensar nessa frasezinha, que muitas vezes os casais, as pessoas que se unem pelos laços afetivos, fazem isso, né? Isso é a ausência de maturidade afetiva, porque nós não somos parte de uma outra pessoa. Nós somos uma pessoa. A outra pessoa é uma outra pessoa. Um casal não pode, né? Aquela história da cara metade. Que é isso? Somos duas individualidades que seguimos juntos, mas que temos as nossas individualidades. Então isso não pode se perder. Né? Outras coisas que ela coloca é a solidariedade, o bem ao próximo, a alegria e a harmonia interior. Isso é o despertamento, é a maturidade. Quanto mais a gente vai caminhando para esse reconhecimento do que é a solidariedade, o que é a solidariedade? Somos solidários? Quando somos gratos à vida, nós conseguimos ser solidários e que não é aquela coisa imposta muitas vezes pela própria religião. Ah, não, eu tenho que ser solidário porque me disseram lá na casa espírita que se eu não for solidária eu vou desencarnar mal, ou eu vou perder bônus horas, como diz André Luiz, né? Todo mundo que leu a aula de André Luiz sabe da história do bônus horas. E aí a gente perde bônus horas. Não. Então eu tenho que ser solidário. Mas quando a gente vai amadurecendo afetivamente, amadurecendo psicologicamente e se autoconhecendo, a gente sabe qual é o caminho da solidariedade. Como ser solidário com o próximo. E ser solidário não é ser pegajoso, ser apegado. Muitas vezes a gente confunde isso também, né? Fazer bem ao próximo, às vezes, não necessita de muita coisa. Né?
um olhar interessado, um abraço interessado, né? Um ouvido que ouve. Por que um ouvido que ouve? Às vezes a gente é um ouvido que não ouve. Ouve, mas não escuta. Isso aí. Né? E aí a gente ouve e passa pelo outro e vai embora. Né? E muitas vezes a gente não ouve porque a gente está tão ocupado com nós mesmos que ouvir o outro fica mais difícil. O outro começa, quem já não passou por isso? A pessoa começa a falar das suas dores, você imediatamente lembra das suas próprias dores. E aí você começa a falar também. Ah, porque eu já vivi isso, porque aquilo outro, porque aquilo outro. E aí, quando você se dá conta, eu não sei nem mais o que o outro falou, eu já estou falando da minha vida. Alguém já passou por isso aqui? Né? Fazendo ou percebendo essa situação? Então, o ouvido que ouve é aquele ouvido que realmente ouve sem a cabeça lotada de outras coisas, lotada. É aquela situação onde você realmente se desprende para estar ali com o outro. Isso é um aprendizado. E a harmonia interior? Quanto mais a gente vai buscando essa harmonia interior, mais a gente vai encontrando a maturidade. O despertamento da gratidão inicia-se por uma forma de louvor a todos, a tudo e a todos. Então, o despertamento da gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos. Estamos fazendo isso? Então, na parte onde há ausência de maturidade afetiva, a gente vai ter posse, inveja, intolerância, crítica. Na parte onde nós estamos amadurecendo afetivamente, psicologicamente, a gente vai ter a solidariedade, o bem ao próximo, a alegria, a harmonia interior. Né? O sentimento de posse, que é uma imaturidade psicológica bastante grave, e que a gente muitas vezes chama de amor. Né? A gente chama o sentimento de posse de amor. A gente diz, eu amo tanto fulano que ele tem que ficar ao meu lado o tempo todo, porque senão eu tenho ciúme, porque senão eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Eu amo tanto meu filho que eu não quero que ele vá fazer um intercâmbio fora do país, porque eu vou ficar longe dele. Isso é posse. Quando o intercâmbio vai fazer com que ele consiga progredir na vida dele de espírito. E às vezes a gente tem isso. Ah, não, meu filho longe de mim de jeito nenhum. Tem que ficar aqui grudadinho. Só na fase que ele tem que ficar grudadinho. E mesmo assim, desde criança, a gente tem que dar chance para que o espírito seja. Para que ele possa se desenvolver intelectualmente, emocionalmente, de forma positiva. Então, posse é um sentimento bastante complicado e que indica a ausência de maturidade afetiva. Assim como a inveja, assim como a intolerância. Tolerância é outra questão aí que a gente já tem uma palestra só sobre isso, né? Porque a gente ainda é muito intolerante com o erro dos outros, com os equívocos das pessoas, mas não olha para os nossos próprios equívocos. E aí o bicho pega, né? E a crítica? A gente geralmente se sente muito desconfortável quando é criticado, né? Mesmo que seja uma crítica construtiva. Tem gente até que não acredita que exista a crítica construtiva.
pode utilizar a crítica como uma forma de crescimento também. Ou seja, o que o outro faz para a gente, não para criticar os outros. Né? Não é para apontar o dedinho. Se alguém me critica, eu não tenho que ficar revoltado, agressivo com o fulano. Eu tenho que parar para pensar naquela crítica e fazer uma reflexão para que eu possa ver se há algum sentido naquela crítica. Se houver algum sentido naquela crítica, eu tenho que começar a fazer o meu trabalho de autoconhecimento para que eu possa transformar aquilo que realmente é negativo em mim. Simples assim, né? Facinho. Dá para todo mundo fazer tranquilo, não dá? Aí ela vem e nos fala assim: a ingratidão é doença da alma, que necessita de urgente tratamento nas suas nascentes. Paramos para pensar nessa frase? Essa frase é pesada, né? A ingratidão é doença da alma, ou seja, o espírito ingrato está adoecido. Ela não está falando de ingratidão dessa, ela está falando daquela ingratidão que tem a ver com o que a gente viu como definição. Somos gratos à vida, então todos nós que ainda não conseguimos ser gratos à vida de uma forma geral, estamos nesse processo de ingratidão. Ainda temos essa ingratidão, não é isso? E aí somos doentes da alma. Somos ainda necessitados de aprimoramento para que a gente possa sair desse fluxo negativo, fazendo com que o nosso caminho se torne um caminho de gratidão à vida. E aí, quando a gente consegue olhar para a vida, seja ela da forma que ela estiver, a gente olhar para a vida com satisfação, com alegria e com determinação, a tendência inclusive é que a nossa vida melhore. Quanto mais a gente otimiza, quanto mais a gente se torna otimista e positiva, faz com que a vida seja positivada, mais a gente vai ter alegrias na vida. E as situações desconfortáveis, elas acabam diminuindo. Parece que realmente quando a gente fica num estado negativo, num estado de insatisfação frequente, parece que a gente vai atraindo, parece não, a gente vai atraindo aquele negócio e a gente fica num círculo vicioso, doentio, que muitas vezes nos leva realmente a doenças, né, a transtornos psicológicos mais graves ou menos graves. A gente acaba tendo uma depressão, tendo um quadro que não é agradável. O ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade e, aturdido, deambula por caminhos equivocados. Essa daí é para a gente botar na geladeira. Faz ali, imprime e põe lá na geladeira para a gente ler todo dia. Né? O ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade. Olha só, gente, vamos parar para pensar. Né? Então, quando a gente estiver refletindo na nossa vida, que agora, né, a gente tem que refletir o tempo todo para a gente amadurecer, e que a gente perceber que está sendo de alguma forma ingrato com essa vida que Deus nos deu, que a gente possa parar para pensar. Peraí, cadê o endereço da felicidade? Eu quero ele de volta. Eu quero o meu endereço da felicidade. Ah, porque eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Que felicidade é essa? Porque a gente imagina uma felicidade, a gente fica lá, né, aquela felicidade de ficar lá na nuvenzinha, no céu. Isso não é a felicidade que a gente pode construir aqui. Aliás, não é a felicidade. Né? Então, o endereço da felicidade está
nos caminhos emocionais que a gente tem, nas transformações emocionais que a gente pode instituir na nossa vida. Gratidão por todos os acontecimentos devem ser sempre a atitude mental e emocional de todos os seres humanos. Aqui está uma outra frase que fala exatamente daquilo que nós estávamos falando no início. A gratidão por todos os acontecimentos devem ser sempre a nossa atitude mental. Por todos os acontecimentos. E, gente, se a gente começa a fazer esse trabalho intenso, o que acontece? Em todas as situações, se a gente para refletir, aonde eu estou aprendendo aqui, o que isso está me trazendo como aprendizado, como espírito, a coisa muda. A nossa atitude mental, que é exatamente o que ela está falando, muda. A gente se torna mentalmente positivado, a gente começa a fazer transformações emocionais importantíssimas. Importantíssimas. Como eu estava falando, a gente tem muito, quando a gente fala de conhecimento, de transformação, etc. e tal, a gente pensa muito na nossa inteligência cognitiva, intelectual. E a gente esquece da nossa inteligência emocional. E a Joana de Ângela, ela fala de uma tríade, né? É a inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, que ela chama, que a gente pode falar inteligência moral, enfim. E ela fala mais ainda, ela coloca a inteligência espiritual como o eixo, a base das duas asas, que todo mundo conhece, né? Uma asa da moral e a asa da inteligência, do intelecto, da parte cognitiva. Se a gente junta isso, e o que acontece? Muitas vezes a gente deixa crescer o nosso conhecimento, né? Às vezes a gente sabe de trás para frente o livro tal, sabe da pergunta tal dos espíritos, mas a parte emocional está aqui embaixo. As nossas emoções, a gente as esconde, a gente não quer ver. E o fato é que nós precisamos olhar para tudo, né? Porque é a nossa atitude mental que vai fazer com que a gente encontre o caminho, o verdadeiro caminho da felicidade, o endereço dessa felicidade. É quando a gente se olha sem medo de se olhar. Porque, gente, é verdade, se autoconhecer às vezes dói, quase sempre, né? Porque como estamos ainda num patamar evolutivo, onde a gente ainda tem um percurso muito grande, o que acontece? A gente começa a olhar as nossas mazelas emocionais, as nossas mazelas morais, e aí a gente precisa dar conta disso. Peraí, o que eu estou fazendo? Atitude mental. Ignorância versus transcendência. A ignorância a respeito do ser integral responde por muitos conflitos, tais como medo, ansiedade, a incerteza e a falta de objetivo existencial. Gente, quando você ignora, né, faz com que aconteça exatamente isso que ela está colocando. Os nossos medos, a ansiedade, que é um mal da humanidade moderna, né? Do mundo moderno, a gente vê como que as pessoas estão ansiosas, né? Como que a gente recebe nos consultórios psicológicos e psiquiátricos pessoas com transtornos de ansiedade. São muitos casos, né, do transtorno de ansiedade. As pessoas não conseguem dormir direito porque dormem pensando no dia seguinte, por ansiedade. Existe um nível de ansiedade que é um nível de ansiedade natural do ser humano e que a gente
mas a gente está extrapolando esse nível e muito. E aí a gente cria condições de transtornos, de ansiedade, entre eles um que muito se fala, que é o transtorno de pânico, que é um transtorno de ansiedade. E aí a gente cria esses medos, essas incertezas, e é o que ela fala, falta de objetivo existencial. O que é a falta do objetivo existencial? Eu estou aqui para quê? Aí ela fala também do vazio existencial, ou seja, ela fala desse sentimento que muitas vezes nos assola de que, ai, o que tem? O que eu posso fazer da minha vida? E se a gente fica nessa ignorância de si mesmo, a gente vai entrando nesse vazio existencial. E dali a gente fica nesse ciclo vicioso se a gente não faz um trabalho que tem a ver com a palavrinha vontade. A gente tem que querer. Ah, eu quero. Mas eu não consigo. Isso é uma fala muito comum. Quem quer, quer mesmo e consegue. Ah, não é assim. Aí faz um monte de justificativas porque não consegue. Ah, eu não consigo por isso, porque a vida é difícil, porque o sistema é assim, porque o presidente é assado, porque o prefeito faz isso. Aí bota tudo no externo, não é isso? Autoconhecimento, coisinha básica. Nada que nos acontece a gente tem que colocar no externo. A gente tem que fazer a pergunta, para que isso está me servindo? Para que isso está me servindo? Por que eu vivo num lugar onde acontecem essas coisas? Qual o motivo de estar me acontecendo isso ou aquilo outro? Essa é a reflexão que a gente tem para fazer. Porque aí a gente vai para cá, para a transcendência. A transcendência, por sua vez, faculta o sentido de gratidão em todas as circunstâncias, proporcionando comportamento saudável, relacionamentos edificantes e inefável alegria de viver com os olhos postos no futuro promissor. Olha que coisa mais linda! Não tem como não gostar de Joana de Ângeles, né? Porque ela pega o miolo da questão e pega e traz para a gente. A transcendência, por sua vez, faculta um sentido de gratidão em todas as circunstâncias. Mais uma vez ela está falando com a gente. Não é ser grato quando é uma maravilha. Ai, obrigada, você foi tão legal comigo. É fácil a gente ser grato na hora da alegria, né? Na hora que alguém está te trazendo uma coisa boa. Mas a gente transcende quando a gente faz o trabalho de amadurecimento psicológico e aí a gente pode ter essa noção de gratidão diferenciada. Sou grato à vida e o que ela me trouxer é porque eu tenho a necessidade para entender. E quanto mais a gente vai fazendo isso, menos dificuldades a gente vai passar. Jung é um teórico da psicologia e ele fala, o amadurecimento psicológico, isso aí é Joana de Ângeles falando de Jung, tá? O amadurecimento amadurecido psicologicamente, o indivíduo passa a reintegração da consciência com a inconsciência, descobrindo os próprios limites do ego, alcançando o que poderíamos denominar como sendo uma fase de atualidade, conseguindo a função transcendente e o símbolo unificador. Aqui ela está falando, se a gente fosse pegar pelo lado psicológico, ia levar um tempo e acho que não cabe aqui para nós. Mas o mais importante de entender aí é essa união entre a consciência, o que é consciente e o que é inconsciente. Né? Na estrutura psicológica do ser, nós temos o self, que a psicologia coloca, a gente pode colocar o self como si mesmo, como o espírito. Né? E o ego,
é o centrinho da nossa consciência psíquica. Quando a gente faz essa integração entre o si mesmo e o ego, a gente vai fazendo esse processo de autoconhecimento, de processo que Jung chama de processo de individuação, onde a gente vai fazendo esse amadurecimento. E aí a gente vai fazendo isso. Então, se a gente pensa em termos espíritas, o self é a individualidade, o espírito. E o ego é a personalidade, aquilo que nós somos hoje. Ou seja, a nossa encarnação presente. Então, o self é toda a bagagem que a gente traz. Espírito. Ego é o pedacinho da consciência da nossa personalidade, estrutura psíquica que a gente tem que ter a cada vez que a gente encarna. Então, eu costumo didaticamente falar da seguinte maneira: a gente tem a consciência com C maiúsculo e a consciência com C minúsculo. A consciência com C maiúsculo é a consciência do espírito. E a consciência com C minúsculo é essa consciência que faz parte da estrutura psíquica que a psicologia fala. E que ali, na base dessa consciência, está o ego. A gente tem que fazer o que Jung chama do eixo ego-self. O que é isso? A gente faz o tempo todo, quando a gente vai fazendo essa reflexão, esse eixo para que a gente possa amadurecer psicologicamente e aí fazer o entendimento que a gente precisa fazer para crescer emocionalmente. E aí a gente cresce emocionalmente. E aí a gente vai fazer o que ela coloca aqui, que é a função transcendente. Mas a gente não vai entrar nisso porque realmente, até que o tempo não dá. Gratidão, então, gente, envolve renúncia em relação ao bem-estar do outro, desejo de servir mais, contribuir com a sociedade. Desejo de servir mais. Contribuir com a sociedade. O que será isso? A gente vive em sociedade, né? Então a gente não pode perder de vista que somos seres que precisamos de pensar no coletivo. Mas a gente só pode fazer isso se a gente faz a parte individual. Então, para que a gente possa dar conta do coletivo, é preciso primeiro dar conta do individual. Sem egoísmo, que é diferente. Então, tenho que olhar para dentro de mim mesmo, então eu vou ser egoísta? Não é isso. Quando a gente faz esse processo de reconhecimento, estruturação egóica, a gente vai se estruturando e tirando do espaço sombrio do inconsciente, trazendo para a consciência aquilo que nós somos, como espíritos, a gente vai fazendo esse processo de crescimento. E aí, sim, a gente pode contribuir com o outro, ou seja, a gente pode servir no sentido mais bonito da palavra servir. Não no sentido pejorativo de servir como prisioneiro de alguma coisa. Servir por gratidão à vida, que é bem diferente. Já viram essa? Já presenciaram pessoas assim? Pessoas existem que sequer agradecem as dádivas que lhes são oferecidas. Já viram aquela pessoa que chega perto de você só reclama? Já viram? Até a gente faz isso, né? A gente sempre aponta para os outros, né? É mais fácil a gente dizer, fulano só se queixa. A Joana de Anjos, ela tem vários livros falando sobre essa questão da queixa, né? E muitas vezes a gente é poliqueixoso. O que é ser poliqueixoso? A gente se queixa de tudo.
A gente reclama de tudo. A gente sai ali fora, ai que frio, meu Deus do céu. Deixa eu vir pra dentro, ai tá muito quente. Ai, abre um sol maravilhoso. Ai que calor, eu quero aquela. Aí chove, ai que chuva chata. Coisas bobas que eu estou falando, né? Só para a gente se dar conta que nós somos queixosos. Né? Se está frio, a gente não quer frio. Se está calor, a gente não quer o calor. Se está o tempo ameno, a gente diz, não dá para ir à praia, está ventando. E aí a gente vai se queixando. Agora, tem pessoas que têm um quadro, que é um quadro patológico de queixa, tá, gente? Existe a queixa patológica. Tá? Então, e a gente precisa aprender a não se queixar da vida. Tem que aprender. Tudo que a gente está vendo, percebendo aqui que Joana nos traz nesse livro, a gente precisa aprender. E quanto mais a gente vai amadurecendo psicologicamente, o que acontece? A gente vai aprendendo a não se tornar poliqueixoso. A não fazer da nossa vida esse mar de queixas. Porque queixas e reclamações são bengalas psicológicas. Só eu estou dizendo não. Joana de Anjos. Tá? E é isso mesmo. Né? E aí a gente não observa isso, porque a gente vai de novo nesse ciclo vicioso quando a gente se dá conta, né? Porque a gente consegue observar isso no outro, às vezes até como uma projeção, que também é um fenômeno psicológico. Né? A gente olha o outro, como aquela pessoa se queixa. Quando a gente reclama muito do que o outro está se queixando, vai olhar para si mesmo. Em tudo. Quando a gente aponta muito o dedo para alguma coisa que tem no outro, observe-se melhor. Tá? Isso é só uma dicasinha para fazer as reflexões para o autoconhecimento. Outras pessoas, aí o oposto, sabem agradecer as alegrias e as dificuldades, as dores, conscientes de tudo faz parte da lei, conscientes de que tudo faz parte da lei de causa e efeito. Então, quando a gente semeia dor, como diz o ditado, né, a gente colhe tempestade. Quando a gente semeia amor, a gente colhe bênçãos. O que a gente está semeando? Não é para falar, pode só pensar. O que nós estamos semeando? Cada um de nós pode refletir. Né? O que eu estou semeando? O que nós estamos semeando aqui hoje? Bênçãos. Ainda bem que alguém falou. Né? A gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral do espírito que liberta das heranças afligentes. Gente, olha que maravilha. Impressão digital. A gratidão é a impressão digital. Então, quanto mais a gente semear esse amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro, porque o amor doentio não vai valer, o amor doentio vai ficar no lado na banda de cá. O amor doentio é semear a dor. Né? Quando a gente semeia o amor verdadeiro, aquele que Jesus nos orientou a fazer, e que a gente ainda não sabe, que é o amor incondicional, sem condição de nada, o amor pleno, o amor que liberta, o amor que não tem apego, esse a gente ainda está aprendendo a duras penas, mas a gente precisa aprender, né? Mas a gratidão é a impressão digital para que a gente faça isso no nosso desenvolvimento intelecto-moral. Então precisamos ser gratos, sim. Mesmo que inicialmente seja um processo racional, ou seja, a gente precise pensar nisso e agir um pouco mais. É que nem quando a gente vai aprender alguma coisa automática, né? Por exemplo, aprender a dirigir.
até que a gente aprenda a dirigir, a gente tem que lembrar que tem que pisar na embreagem, que tem que soltar, que tem que fazer, botar a primeira. Quando você começa a aprender a dirigir, você precisa, e toda vez que você vai dirigir, você pensa nisso. Depois, o que acontece? Automático. Agora tem um carro automático para fazer pela gente. Mas a gente automatiza o aprendizado. Da mesma maneira, a gente tem que automatizar esse aprendizado. De verdade. Né? Então, precisamos ser gratos. Aquele que é grato, que sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, faz-se pleno e feliz. Ponto. Precisa comentar? Não, né? Aquele que é grato e sabe reconhecer a pequenez e a grandeza ante a grandeza da vida. Qual é a grandeza da vida? Né? Se tudo que a gente tem é criação divina, é criação de Deus, essa é a grandeza da vida. E nós somos uma parte pequena disso, mas somos uma parte importante, muito importante, porque somos co-criadores. Então, a nossa individualidade, porque aí a gente volta para a questão do coletivo. Se eu faço a minha parte individualmente, você, nós aqui, coletivamente, somos capazes de mentalmente influenciar num todo maior do que esse todo que está aqui. Não é verdade? Nós temos muito mais força do que a gente imagina. Só que a gente usa o nosso pensamento de uma forma bastante fraquinha ainda, né? Vamos dizer outra coisa. Isso daqui é a conquista da gratidão, e aqui é o mito de Sísifo, que não dá mais tempo, a gente ia falar um pouquinho do mito, mas não dá tempo. Só vamos pensar assim, Sísifo, na mitologia grega, ele foi condenado por Zeus a rolar uma pedra, e essa pedra todo dia ele voltava. Então, o trabalho dele virou eterno de levar a pedra ao alto da montanha, a pedra rolava, no dia seguinte ele levava de novo. Né? E essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa de crescimento. Tá? Então, para a nossa conquista da gratidão, exige esforço, sacrifício, temperança e constância. Não adianta a gente achar que vai ser a coisinha rápida, não. É trabalhoso, muito trabalhoso. É isso, é rolar a pedra, ela descer no dia seguinte, a gente rolar de novo, suspendê-la de novo e fazer esse esforço de crescimento, de amadurecimento psicológico. Parece absurdo, mas não é. Se levar em conta que a cada vez que se leva a pedra, se fica mais forte. E a cada vez que ela desce, ela se desgasta, vai diminuindo, vai chegar uma hora que essa pedra vai ser muito forte. Muito bom. Isso aí. Né? Vai chegar uma hora que ela vai ficar mais leve, né? É isso aí. Essa é a proposta, porque é metafórico, né? Aí a gente entra aqui, eu acho que eu vou ter que parar, já são... Não, pode seguir um pouquinho. Temos 5 minutinhos pelo menos. Tá tão bom. Ela fala que a educação do espírito precisa começar a acontecer verdadeiramente no planeta Terra, através da superação das exigências do ego e necessidade da autotranscendência. O que é a educação do espírito? A gente fala muito dessa questão da educação. A educação do espírito é exatamente você fazer esse trabalho intenso de autoconhecimento. Educação não é simplesmente você conhecer. Novamente, a gente volta para não é só conhecimento das coisas, eu não tenho que só
ler. Eu preciso muito mais. Educar o espírito é educar as nossas emoções também, para que a gente possa chegar à autotranscendência. Superar o que ela fala novamente aqui? Exigências do ego. O ego não é negativo. Muitas vezes, quando algumas vezes a Joana de Anjos fala sobre o ego, e pode parecer para o leigo na psicologia que o ego é um monstro devorador. O ego apenas é o centro da nossa consciência, da personalidade, como eu expliquei. Né? Se a gente não faz essa estrutura egóica, se a gente não faz o nosso trabalho desse processo de individuação, de crescimento psicológico, aí ele se torna esse monstrinho que vai fazer com que a gente não consiga entrar nessa autotranscendência. Então, quando a gente está com dificuldades emocionais, a gente deve realmente buscar os nossos caminhos. Sejam eles com uma psicoterapia, sejam eles dentro de uma casa espírita, sejam eles de que forma que a gente necessitar. Muitas vezes a gente necessita sim de buscar um profissional, porque a gente não está conseguindo fazer esse trabalho sozinho. Outras vezes a gente consegue, né? Mas muitas vezes a gente precisa realmente de uma ajuda profissional e a gente não deve ter preconceito por isso. Né? Muitas vezes as pessoas têm preconceito de buscar profissionais na área da saúde mental, porque acham que é coisa, aí vou falar bem grosseiramente, coisa de maluco, como disse a minha amiga aqui. Não é coisa de maluco, é coisa de pessoas doentes da alma. Vamos trocar. Lembra quando a gente falou agora há pouco da doença da alma? Todos nós, né? E a psicologia, ela trabalha com o autoconhecimento. Então, muitas vezes, as pessoas vão buscar, não porque elas estão num sofrimento atroz, mas porque elas querem se autoconhecer. É claro que a maior parte das pessoas vai pela dor. Assim como a gente vem para a casa espírita, na maior parte das vezes pela dor, a gente vai buscar um médico ou um psicólogo quando o bicho pega. Essa é a verdade. Quando a gente não está conseguindo dar conta, quando o transtorno vem mais grave, quando o sofrimento é muito grande, aí a gente vai lá e busca. Às vezes busca um pedacinho, não quero mais, tudo bem, pode ter resolvido aquela questão, está ótimo, ok. Está fazendo já o seu trabalho. Mas não adianta a gente ter o preconceito. Não é coisa para maluco. Nem o psiquiatra, tá? Psiquiatra é coisa... Sim, também é para pessoas que têm doenças mentais graves. Mas não é só para isso. Entendido? A educação mental proporciona a renovação moral. Então, essa educação do espírito, ela vai proporcionar essa educação moral. Ou seja, fazer aquela tríade que a gente estava falando aqui, da inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência moral. Inteligência espiritual. Que é, essa educação do espírito é a educação do sentimento. Sentimento, gente, é atributo do espírito, que é diferente de emoção. Embora a gente use muitas vezes como sinônimo emoção e sentimento, a gente usa o verbo sentir para as duas coisas, e no nosso português acaba às vezes ficando complicado a gente fazer um pouquinho essa diferença. Mas sentimento é atributo do espírito, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É a fase que nós já estamos. Fase dos sentimentos. A gente já passou pela fase dos instintos, das sensações, e hoje nós estamos na fase dos sentimentos. Então, se estamos na fase dos sentimentos como espíritos, nós precisamos educar o nosso espírito e aí sim fazer um trabalho de reconhecimento das minhas emoções em desequilíbrio, porque as emoções, elas são viscerais, elas são do físico, através da minha razão.
razão. Se eu junto essas duas coisas, eu aí educo o meu espírito, educo o meu sentimento. Que eu, espírito, sou o sentimento, estou na fase sentimento. A gratidão moral é de suma importância para o engrandecimento do self, ou seja, do espírito. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Estamos fazendo isso? As pessoas felizes lembram naquela pessoa, eu era tão feliz naquela época. Era tão feliz, não sabia. Como eu era feliz. Aí fica naquele saudosismo. Isso é bom? Gera depressão. Não. Então, se a gente pega o passado como aprendizado e vive o presente, porque a gente tem que estar aqui, gente. Eu não posso estar no passado nem no futuro, eu tenho que estar no presente. Porque é nesse momento que eu estou vivendo agora, é o momento que eu tenho para fazer as minhas transformações. Ponto. O meu passado é a minha história que me traz os caminhos que eu tenho para viver o meu presente. E o meu presente é que vai instituir o meu futuro. Tá bom. Eu não tenho que ficar pensando, os ansiosos fazem isso, né? Ficam lá no futuro. Aí não vive o presente. Aí sofre por quê? Porque está lá e o de lá não sabe se vai acontecer, aí quer fazer um controle de uma coisa que não dá para controlar. Então a gente tem que viver o presente. Vamos viver o presente. Quem é que falava? É o Francisco do Espírito Santo. Pico. Lamédio. Isso. Fala isso. Viver o presente. Só aqui e agora. A gente precisa viver o aqui e agora. O que eu estou fazendo agora é que é importante. Nós aqui estamos pensando no que a gente está refletindo ou a gente está com a cabeça no que a gente vai fazer daqui a 1 hora? Meu jantar. Eu esqueci de botar no fogo. Agora, quando eu chegar, eu tenho que fazer jantar. Ou a gente está assim? Esses são exemplos bobos, mas que mostram que a gente muitas vezes não consegue. Então ele fala, o Kiko fala, se você está tomando banho, tome banho. Se você está escrevendo alguma coisa, escreva essa alguma coisa. Se você está conversando com alguém, esteja nessa conversa. Esteja presente no momento. Isso é fundamental. E para a gente fechar, toda a existência humana é uma jornada formosa que capacita o indivíduo para a conquista dos elevados objetivos psicológicos a que se propõe. Então, toda a jornada humana é uma jornada formosa que nos capacita a crescer, pegar essa estrada, vamos pensar aqui nessa fotografia aqui, que é um caminho, né? Que a gente possa imaginar que a gente está percorrendo esse caminho com atitude presente, com decisão de crescer afetivamente, de amadurecer psicologicamente, de ser um espírito em construção, mas em construção positiva. Que a gente use tudo que a gente tem nessa estrada a nosso favor, para que a gente possa crescer e ser um com o Pai. E aí fazer a diferença do coletivo. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre.